Na aula passada nós vimos o conceito de função nas duas aulas passadas, né? Nós vimos o conceito de função injetiva, sobrejetiva, bijetiva e vimos o conceito de função invertível. E foi provado aqui para vocês que uma função é invertível somente se ela é bijetiva, tá? E em matemática há um conceito chamado de cardinalidade, que diz o seguinte: dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há entre eles uma função bijetiva. Agora, observe que esse conceito de cardinalidade, como sendo, né, dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há entre eles uma função bijetiva, é uma extensão do conceito de quantidade. Quando é que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, dois conjuntos finitos, que você pode contar a quantidade é finita. Quando é que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Quando há uma correspondência biunívoca entre eles, entre os seus elementos. Tá? Quando há uma correspondência de elementos de um conjunto no outro, de forma que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo e reciprocamente, cada elemento do segundo está associado a um único elemento do primeiro. O que é isso? É uma bijeção. Só que bijeção, ela existe entre conjuntos infinitos. E aí você diz, tá, que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando há entre esses dois conjuntos uma função que é bijetiva. Isto é, uma correspondência, uma relação do primeiro no segundo, que associa a cada elemento do primeiro um único elemento do segundo, e reciprocamente a relação inversa associa cada elemento do segundo a um único elemento do primeiro. E aí é como se você dissesse assim: os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, mesmo que eles sejam infinitos. Tá? Eu quero aproveitar, já que chegou ninguém apagou, eu quero aproveitar este exemplo que está aqui na lousa. Eu fui dar aula de sábado, uma reposição de aula para a turma de cálculo 1, a outra turma de cálculo 1, pessoal da computação. E aqui você tem uma função, tá? Preste bem atenção, ó. É uma função que vai do intervalo menos 1, 1, que é o intervalo aberto, na reta, em R. R é a reta toda, né? Cada número real está associado a um único ponto da reta. Cada ponto da reta está associado a um único número real. E esse aqui não, é um intervalo menos 1, 1. Um intervalo, vamos dizer assim, relativamente pequeno, certo? Mas eu vou criar uma função. Aqui está apresentada uma função f do intervalo menos 1, 1 na reta, dada por, faltou uma vírgula na aula passada, dada por f de x igual a x dividido por 1 menos o módulo de x, qualquer que seja x do intervalo menos 1. Está bem definido isso? Tá. Cada x desse intervalo aqui está associado a um número real, único número real? Tá. Por quê? Porque se o x está no intervalo menos 1, 1, o seu módulo é menor que 1. Então, isso aqui é diferente de zero, essa conta é possível, está tudo ok com a definição da função. De fato, eu tenho uma função desse intervalo na reta. Superado isso, todos entendem que isso define uma função desse intervalo na reta. Cada número real daqui gera esse número real. Agora, eu vou provar que essa função ela é injetiva. Eu provo aqui que essa função é injetiva. Como? Eu vou pegar dois elementos x e z no intervalo menos 1 e eu vou supor que eles têm a mesma imagem. Se eu concluir que para quaisquer elementos aqui eles têm a mesma imagem, necessariamente eles são iguais, eu provo que a função é injetiva. Então vamos lá. Olha, preste atenção. F de x igual a f de z implica o quê? Quem é f de x? X sobre 1 menos módulo de x igual a quê? A z sobre 1 menos módulo de z, ok?
Claro, é óbvio, né? Agora, se eu tenho essa igualdade, como x e z estão nesse intervalo, esses dois denominadores, eles são positivos. Todos concordam? Hã? Porque o módulo de x é menor do que 1. O módulo de z é menor do que 1. É menor que 1. Então, esse denominador é positivo, esse denominador é positivo. Se essas duas expressões são iguais, significa que x e z não podem ter sinais contrários. Um não pode ser negativo enquanto o outro é positivo. Pode ocorrer isso? Não. Então, se eu tenho essa igualdade, primeira coisa, os dois não são positivos, não são negativos, ou os dois não são positivos. Eu não posso ter essa igualdade com x positivo enquanto z é negativo, ou o contrário. Então, a primeira conclusão dessa igualdade é isso aqui, ó. Ou os dois são não negativos, ou os dois são não positivos. Além disso, dessa igualdade, se eu tenho essa igualdade, fazendo o produto cruzado, eu tenho a igualdade aqui embaixo, correto? Ou seja, x vezes 1, que é x vezes módulo de z dá menos x módulo de z, e aqui 1 vezes z dá z, menos x módulo de z dá menos z módulo de x. Agora, observe, eu tenho isso aqui em cima e eu tenho isso aqui embaixo. Acontece o seguinte, quais são as duas possibilidades? Os dois são não negativos. Se os dois não são negativos, quem é o módulo de z? Z. Quem é o módulo de x? X. Então aqui eu fico com xz, aqui eu fico com zx. É a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? Se os dois não são positivos, quem é o módulo de z? Menos z. Então eu vou ficar com mais xz. Quem é o módulo de x? Menos x. Eu vou ficar com mais x. Também cancela. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, essa expressão aqui é igual a isso. Ou seja, o x módulo de z é o z módulo de x. Todos entenderam isso? Então isso aqui se cancela. Tá? Você vem para cá, né? Então você tem, ó, x menos xz igual a z menos x, e isso aqui é igual. Ah, já está aqui. Não precisa nem colocar, né? Já está aqui. E isso aqui é igual, tá certo? Então eu cancelo esse com esse, porque são iguais, pois são iguais, e eu chego à conclusão que x é igual a z. Todos entenderam? Entenderam? Tá? O artifício para mostrar. Então o que é que está mostrado? Está mostrado que se dois números têm a mesma imagem pela função f, necessariamente eles são iguais. Então isso diz que a função é o quê? Injetiva. Então essa função ela é injetiva, já começou bem. Agora, para provar que ela é bijetiva, eu tenho que provar o quê? Que ela é sobrejetiva. Então eu tenho que mostrar que cada elemento do contradomínio é a imagem de algum elemento no domínio. Tá certo? E é o que eu faço aqui, ó. Pego um elemento. Primeira coisa eu provo o seguinte. Se y é um número real e x pertence ao intervalo menos 1, então se eu tenho essa igualdade garante isso. Ó, eu estou pegando y real e x no menos 1. Isso é a minha hipótese principal. Então, se y é f de x, então, olha, está no sentido, é igual a implicação, né? Se y é f de x, quem é y? É x sobre 1 menos módulo de x. Aí, de novo, o mesmo argumento daqui. Esse denominador é positivo, porque o x está nesse intervalo. Se esse denominador é positivo, eu não posso ter y em x com sinais contrários. Então, a conclusão daqui, ou os dois não são positivos, ou os dois não são, ou os dois não são negativos, ou os dois não são positivos. E, além disso, pelo produto cruzado, eu vou ficar com o quê? Com x igual a y menos y módulo de x. Mas se eu tenho essa situação, ou essa expressão aqui é igual a essa. É o mesmo daqui, ó. Mesmo daqui.
Isso aqui é igual a isso. Então, eu substituo y módulo, porque em qualquer caso, ocorrendo isso ou isso, essa expressão é igual a essa. Então, eu vou ficar com x igual a y menos x módulo de y. Tá? Aí, dessa forma, traz esse termo para cá e eu fico com x mais x módulo de y igual a y. Olha o que é que eu faço? Coloco o x em evidência, x vezes 1 mais módulo de y, essa soma é y, o x é isso aqui. Então, se y é igual a f de x, necessariamente x é igual a isso aqui. Só que isso aqui também é suficiente. Por quê? Porque se eu tiver isso, eu chego aqui, correto? E mesma coisa, se eu tenho essa igualdade, como esse denominador é positivo, esse denominador é positivo, eles não podem ter sinais contrários. Então, eu tenho isso aqui ou isso. Os dois não são negativos ou não são positivos. Entendido? E eu tenho, do produto cruzado, eu tenho essa igualdade. Aí a mesma coisa, quem é x módulo de y, é y módulo de x. Olha como é engraçado. Então, eu fico com isso aqui. Engraçado nada, né? Então, eu fico com isso aqui igual a isso, porque traz y para cá, tá certo? Fica y menos y módulo de x igual a x. Aí eu tenho y igual a x sobre 1 menos x. Ou seja, essa igualdade é equivalente a essa. Entendido? Então vamos organizar o que eu fiz. O que eu mostrei foi dados y real e x no intervalo menos 1, tem-se. Tem-se o quê? Essa igualdade é equivalente a essa. Isso mostra que a função é sobrejetiva. Por quê? Porque daí, se eu pegar um y real, dado y real, escolhendo o x como sendo y sobre 1 mais y, aonde está o x? O x está nesse intervalo. Por que o x está nesse intervalo? Porque quando eu divido um número por outro, que em módulo é maior do que ele, esse número está no intervalo menos 1, 1. É ou não é? Se você pegar o módulo de y, olha aqui, o módulo de y é menor que 1 mais módulo de y, não é? Então, se eu dividir o módulo de y por 1 mais módulo de y, isso é menor do que 1. Ou seja, mas esse módulo aqui é o módulo desse número, ó. E se o módulo de um número é menor do que 1, esse número está onde? No intervalo menos 1. Então, veja bem o que é que eu tenho. Com o y real, escolhendo o x dessa forma, o x está nesse intervalo. Ora, mas se o y é real e o x está nesse intervalo, eu vou ter essa igualdade se somente se o y é o módulo, se y é igual a f de x. Então, está provado que ela é sobrejetiva. Por quê? Porque para todo y real, eu consigo um elemento no domínio da f, qualquer que seja y real, eu consigo um número real x no domínio da f, tal que o y é igual ao f de x. Isto diz o quê? Que a função é sobrejetiva. Ou seja, essa função é o quê? Bijetiva. Isso quer dizer o quê? Que o intervalo menos 1, 1 e a reta tem a mesma cardinalidade. É como se eles tivessem a mesma, abre aspas, quantidade de elementos. Não é verdade que na reta tem mais números do que nesse intervalo. Não, não é verdade. Na reta e nesse intervalo... E outra coisa, qualquer que seja o intervalozinho aberto que eu pegar, esse intervalo, qualquer intervalo aberto, ele tem uma bijeção entre ele e esse. Então, tem uma bijeção entre ele e o conjunto dos números reais. Isto é, quando você olha para a reta é uma coisa muito estranha. O conjunto dos números reais cai muito fora da nossa intuição. O conjunto dos números reais diz o seguinte, está aqui a reta numérica. Se você pegar em qualquer parte da reta um intervalo, não importa o seu tamanho, intervalo aberto, não importa o seu tamanho, nesse intervalo tem a mesma quantidade de números que tem na reta toda.
No sentido de que há uma função bijetiva entre esse intervalo e quem? A reta. É consequência daqui, porque é uma função bijetiva. Se você não está satisfeito com isso, observe um exemplo simples aqui, ó. Mas, quer dizer, você não está satisfeito, quer dizer, se você não entendeu, estude e entenda, mas tem um exemplo mais simples. Você acha que tem mais naturais ou mais inteiros? Hã? Mesma quantidade. Por quê? Porque há uma função bijetiva do conjunto dos números naturais no conjunto dos números inteiros. É essa funçãozinha aqui, bem simples, ó. Essa é muito simples de se criar. Ó, seja f a função de n em z, de número inteiro, dada por f de n, é uma função definida por partes, ó. Ela vai ser n dividido por 2, se o n é par. E ela vai ser, eu vou pegar o n mais 1, divido por 2, coloco menos na frente, se o n é ímpar. Isso é uma bijeção. Isso é uma função que associa a cada número natural um único número inteiro e tem uma inversa que associa cada número inteiro a um único número natural. Se não, veja, por essa função, ó, vamos começar do natural zero. O zero vai levar, é elevado em quem, hein? No zero. O 1 é elevado em quem? Por essa função. O 1 é o quê? Ímpar. Então eu calculo a imagem de 1 por aqui ou por aqui? Por debaixo. Então quanto é a imagem de 1? Menos 1. Vamos pegar o 2. O 2 é elevado em quem? No 1. Metade de 2. 2 é par. E o 3 é elevado em quem? Menos 2. O 4 é elevado em quem? No 2. E o menos 4, o menos 4 não, o 5 é elevado em quem? Menos 3. 5 mais 1, 6, por 2, 3, com menos na frente. Vamos mais, ó. O 6 é elevado em quem? 3. E o 7 é elevado em quem? Menos 4. Eu preciso fazer mais para eu concluir para você que essa função leva os pares em todos os positivos e os ímpares em todos os negativos, e daí eu tenho uma bijeção entre esses dois conjuntos. Se há uma bijeção entre os dois conjuntos, eles têm a mesma cardinalidade. Ou seja, a quantidade, vamos falar assim, abre aspas, porque não é quantidade, é cardinalidade. Abre aspas, a quantidade de números naturais é a mesma quantidade de números inteiros, que é uma função bijetiva. Essa função é claramente uma função bijetiva. Por exemplo, me diga aqui, ela é sobrejetiva. Qual é o número que vai no menos 1000? Estou fazendo a pergunta inversa. Qual é o número que vai no menos 1000? 1999. Quem? 1999. O número que vai no menos 1000? É 1999. Por quê? 1999 é o quê? É ímpar. 1999 mais 1, 2000, por 2, 2000. Ou seja, todo número inteiro é imagem de algum natural. E a imagem disso apenas um natural. Diga. A gente pode escrever a função de B? Pode sim, a função é definida por partes. O que é uma função de um conjunto A no conjunto B? Para ser função, ela tem que satisfazer o quê? Uma função, uma relação de A em B é uma função quando ela leva cada elemento de A aonde? No único elemento de B. Acabou-se. Essa é chamada função definida por partes. Uma função pode ser definida assim.
Quer dizer, se n é par, a imagem de n é calculada dessa forma. Se n é ímpar, a imagem de n é calculada dessa forma. Acabou-se, isso é uma função. Certo? E diz que eu tenho em n a mesma quantidade de inteiros. De fato, existe uma abjeção de n para quê? No curso de... quem for fazer... O pessoal, eu não sei se o pessoal... Não, a matemática industrial acho que não tem análise não, optativa. Mas vocês do bacharelado é obrigatório, vocês vão provar isso. Ou seja, a quantidade de números racionais é, em essência, a mesma quantidade de números naturais. Por quê? Porque é uma abjeção esses dois conjuntos. Não há entre isso e o conjunto de números reais. A cardinalidade dos reais é maior do que a cardinalidade dos racionais. Mas até os racionais é a mesma quantidade. Você pode pensar que tem muito mais números racionais, né? Do que números reais. Não tem. Você pode pensar que aqui na reta toda tem muito mais pontos do que nesse intervalo. Não tem. No sentido de que esse intervalo e a reta toda tem a mesma cardinalidade. Tá? Aí, para encerrar a aula passada e entrar na aula de hoje, então, pronto, isso aqui eu quis aproveitar para não escrever novamente. Pronto, disparei, já deu